Deus seja louvado. Vamos ler livro de Romanos 8, verso 38 e 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus seja louvado. Curta o vídeo, segue a página e compartilha. Deus abençoe. Paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Irmãos, a congregação que está no Brasil vai mudar, a doutrina vai mudar, a congregação que está no Brasil vai inovar, a congregação que está no Brasil, em termos de estudo bíblico, vai liberar, vai ter mudança, conforme estão falando aí na internet, conforme formadores de opinião, críticos, né, que queriam uma mudança drástica na congregação, críticos que ficam 24 horas criticando, irmãos, querendo tirar o povo de dentro da congregação. Críticos que já perderam a essência, já perderam a comunhão dentro da igreja. Críticos que dizem que a congregação mudou, a congregação agora vai ter estudo bíblico, a congregação está ali fazendo o que eles reivindicaram. Será se é isso mesmo? Será que os anciãos vão se dar a este luxo de mudar toda a doutrina e a essência e o espiritual da igreja, aonde nós congregamos com satisfação, porque sabemos que cada culto que congregamos, vimos para casa aliviados, vimos para casa sentindo a presença de Deus, com forças para prosseguir nessa jornada que um dia, se formos firmes e fiéis, herdaremos a coroa da vida eterna. Eu tenho um vídeo lindo, lindo, lindo de um encarregado de orquestra que deu uma entrevista numa podcast. Ele é o encarregado de orquestra, ele diz sobre as nossas mocidades, sobre a excelência da música na congregação. E pegando esse gancho, excelência da música, a excelência do ministério, a excelência de um irmão pregar e o céu descer na igreja. Doutrina não vai ser mudada. A igreja não vai mudar os seus conceitos primitivos, a sua tradição espiritual. Porque Luiz Franciscon, quando estava ali, né, nos Estados Unidos, viajava pela Europa, veio para o Brasil, mas ele deixou, e os antigos juntamente deixou aí o bom legado, o bom cheiro na obra de Deus. E nós sabemos que quando é levantado um ancião novinho, 23, 25 anos, os irmãos já levantam para que um dia, quando os mais velhos for embora, aquele ancião sabe o que é a doutrina, o que é andar dentro da santidade do Senhor. E a congregação, então, vão os velhos, os antigos, mas a simplicidade da obra, a excelência da obra fica. E vai ir de geração em geração. Preste bem atenção nesse vídeo, irmãos. Olha só. Então, meu pai, quando eu fui para encarregado local, meu pai ainda disse assim, olha essa frase. Veja o que estava escrito na frase assim. As práticas, escrita por um ancião antigo, que eu mencionei agora há pouco. As práticas com os conjuntos musicais devem ser marcadas em datas distintas para dar a oportunidade que um visite o outro. Interessante. Olha só, que interessante. As práticas, ele se referia aos ensaios. Então meu pai disse assim, Cláudio, você está entendendo, meu filho? Você está percebendo que lá no passado os antigos, os velhinhos,
Eles foram embora, mas deixaram tudo pronto. Eles deixaram escrito assim, que poderá ser que no ensaio teu vai vir músico de outra localidade, porque não vai ser no mesmo dia. E se colocar no mesmo dia, a visão vai ser diferente da visão dos antigos. Porque a música, ela edifica, ela fortalece a fé. A música, ela promove o convívio. O convívio é uma das características da fé cristã. Nós não podemos deixar essa juventude solta, essa juventude sem. O que que o músico vai fazer? Pergunte para o músico. O que é que você gosta de fazer? Eu gosto de tocar. Se ele gosta de tocar e o meu ensaio é no mesmo dia do ensaio dos vizinhos, ele não vai poder, ele vai estar só no dele. Mas se o meu tiver em outro dia, ele vai poder visitar o meu. Então meu pai disse assim, então eles vão te visitar no teu ensaio. Entende? Pelo prazer de tocar. Então, primeira coisa, Então, meu filho, toca pai, bastante, viu? Não fica falando muito, tá bom, pai? Tá bom. Não fica falando muito, tá bom? Tá bom. Outra coisa, chame os músicos quando você vê lá gente simples, gente de diversos lugares. Então, Ô, meu filho, não fica castigando na técnica, 1998. Se você sentir necessidade de fazer um ensaio mais puro, chame os músicos num dia fora do ensaio, os músicos da tua comum. Então, roupa normal, igual tem a escolinha. Lógico que pode, não tem problema nenhum disso, não. Então tá, éramos em quantos? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vai crescendo. Então, e até hoje nós chamar os músicos em um outro dia. Congregação. Roupa normal, igual tem a escolinha. Lógico que pode, não tem problema nenhum disso, não. Então tá, éramos em quantos? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vai crescendo. Então, e até hoje nós fazemos assim, na minha comum congregação. Uma vez por mês, o Felipe, que é teu xará, que é o nosso encarregado, meu Deus. Vocês perceberam em que ele disse bem assim, o servo de Deus? Quando ele quer fazer uma coisa diferente, chamar os músicos para ir de camiseta, de calça, sem, né, e de terno, no ensaio da igreja, ele consulta o ancião, ele honra o ancião, ele respeita o ancião, ele tem aí um certo respeito com um irmão ancião da sua comum. Irmãos, e quando há união entre o encarregado de orquestra, entre o cooperador de jovens e o ancião, irmãos, Deus está no negócio. E eu creio que nenhum ancião, quando for honrado, quando chegar para ele conversar, se o ancião não vai falar, não. Segundo esse argumento desse encarregado, que Deus iluminou a mente dele, para juntar a mocidade, para fazer a mocidade ficar dentro da igreja, porque o mundão está aí fora. Nós lembramos do Nicolas e o Pedrinho, que para onde eles foram? Graças a Deus vieram, né? Estão aí dentro da igreja, né, irmãos? Muita oração dos pais, oração de alguns irmãos que conhecia, a mocidade gostava e gosta desses jovens, é do nosso meio, é da congregação, encarregado de orquestras. Siga aí o que esse irmão, Deus está dando para esse irmão. Uma coisa linda. Isso nós chamamos a excelência da música, a excelência da doutrina dentro da congregação. Esta é a congregação traduzida na boca deste irmão. A congregação não é o que vocês vê aí de pessoas que chegam dentro da igreja, ficam berrando contra o ancião, ficam berrando contra o encarregado, e irmãs que passam à frente do marido ou de algum irmão e vai lá bater boca. Isso não traz, não leva a nada. Isso daí, a igreja não é desse tipo. Ah, mas Paulo, mas é povo da igreja, não. Esses que estão ali não estão na mesma comunhão, não estão na mesma fé. Eles estão ali atormentados. Isso mesmo, irmão, pessoas que fazem isso, atormentados por espíritos, né, irmãos? A supremacia da igreja é isso que vocês estão vendo. Preservar a mocidade, preservar o músico, né? Dar direito ao músico conhecer outro músico. O encarregado conhece outro encarregado. O encarregado congrega em uma igreja, o da igreja vem na dele, o cooperador vai em outra igreja, o outro cooperador paga a visita, o ancião a mesma coisa,
uma organista, a mesma coisa, e a obra de Deus cresce nesse sentido. Vamos ouvir mais um pouco, tá muito gostoso, irmão. Céu, eu até rejo um pouco porque ele sabe muito, Lipe, rege seu muito, xará, que é o nosso e encarregado, menino meu de Deus do ouro, céu, eu até uma rejo vez um por pouco porque mês, ele sabe reúne os muito, músicos, rege muito, roupa normal, um e ensaio, um menino que de ouro, chamávamos uma de vez por ensaio do mês, Genro, hoje chamamos de reúne os ensaio músicos, técnico, né? Roupa e mais normal é um fazem ensaio 15 a 16 que anos que chamávamos fazemos de ensaio isso, do sabe? Genro, hoje chamamos de Porque ensaio para técnico, que né? chegue no ensaio E mais local, e se fazem tiver uma 15 visita, a eu 16 consiga, anos que fazemos isso, consiga, sabe? Por Honrar, quê? irmão, Para que chegue rege no aqui ensaio para nós local, também. e se tiver uma visita, eu Ensinamento diz consiga, isso. Pode reger consiga dois, ótimo. honrar, irmão. Então, rege aqui para nós A também. gente consegue ensaiar Ensinamento diz isso. e Pode ainda reger consegue dois, ótimo. não desagradar. Então, meu A pai gente disse consegue assim, ensaiar se você der errado, e meu ainda filho, você não tem consegue desculpa. não desagradar. Não tem Meu pai justificativo, disse não adianta assim, dizer assim, se você como der encarregado errado, do meu orquestra filho, não você estou não tem dando certo. Por desculpa. quê? Porque eu tô querendo ensaiar, o músico Não não tem gosta de justificativo, ensaiar. não adianta dizer Acha assim, um jeito. como encarregado Você do tem orquestra que não estou dando certo. abraçar, Por quê? Porque amparar. eu tô Você tem querendo que deixar ensaiar esses músico que não jovens gosta de felizes, ensaiar. você tem que amparar Acha todos um eles, jeito. acolher Você eles, tem que deixar eles se abraçar, reunirem, amparar, porque pela você tem música que eles deixar vão se esses reunir, jovens vão formar felizes, você amizade, tem que porque amparar pra todos onde vai, eles, meu acolher eles, deixar Pra eles onde se vai, meu reunirem, filho? porque pela música eles Pra vão se escola. reunir, vão formar amizade. Quem Por que quê? tá na Pra escola? onde vai meu filho? Etnias diversas, Pra onde vai meu filho? diversas, pensamentos Pra diversos. escola. Quem que está na E escola? quantos Filhos filhos que diversas, chegam em crenças casa diversas, pensamentos e o diversos. pai e a mãe descobrem que E quantos pela amizade, filhos que chegam em pela casa influência, e o pai e a mãe provou descobrem de uma que droga. Eu digo pela isso aqui amizade, porque pela tem 2 influência, dias que eu recebi a ligação de um provou amigo, de uma de um droga. encarregado disse, Eu digo isso aqui meu mundo porque caiu, Cláudio. Tem 2 dias que desabou eu a recebi vida em ligação de um cima de amigo, mim. de um Porque encarregado meu disse, filho, meu mundo diferente, caiu, se escondendo Cláudio. de mim, Um parceirão desabou a meu, vida em cima de encostei mim. ele, Porque meu filho meu provou filho, droga e agora diferente, se não escondendo de consegue mim, mais se um separar parceirão meu, Aonde encostei foi ele, que eu meu filho errei? provou droga e agora Não não tá em consegue nós mais se salvar separar filho. dela. Aonde Mas tá em foi nós que eu errei? dar liberdade para eles, para estar Não nos tá em bons nós salvar ambientes. filho. Se ele está Mas no tá em ensaio, nós dar liberdade para eles, vai para estar com os nos outros bons irmãozinhos que ambientes. temem ao Se mesmo ele Deus, está que no falam a ensaio, mesma língua, que ouvem a mesma palavra. vai estar Como com minha os outros filha, ela está num irmãozinhos grupo que de temem ao WhatsApp, mesmo e Deus, férias que falam a escolares. mesma língua, que ouvem a Mocidade, mesma vamos congregar palavra. no Jardim Como minha Emiliano filha, já. ela está num grupo Vamos de congregar WhatsApp, no Fátima férias Guarulhos, vamos escolares. congregar no grupo Mocidade, eles vamos marcam lá congregar em no conta Jardim 100, Emiliano 200 já. jovens nas férias Vamos escolares, congregar todos no congregando. Fátima em Então, Guarulhos, vamos congregar no percebe, grupo, eles o marcam lá em social da conta 100, música, 200 jovens nas férias ele chega escolares, todos a eles ser congregando. Então mais percebe importante o social do da que a música, prática, porque a prática ela vai ele chega a acontecer. ser. Você consegue Até fazer mais acontecer. importante Agora o social, do você que a trazer prática, toda essa porque a prática juventude ela pra vai dentro, acontecer. isso aí é essencial. Você consegue fazer Então, acontecer. sabe, Agora o social, quando você trazer o toda essa músico se juventude reúne, para dentro, que vai para isso aí é outros essencial. ensaios, e hoje você olha para Então, uma igreja sabe, assim e fala, quem é daqui? O músico se Levanta a reúne, mão, olha, que os vai para músicos daqui outros estão aqui, ensaios, maravilha. e Esse hoje você olha tanto para de uma gente é igreja de assim e outras fala, igrejas. quem é daqui? Deus, Poderia estar em levanta a outros mão, olha, lugares. os músicos daqui estão aqui, Então, maravilha. o Esse saudoso tanto irmão de Luiz gente é de Francisco outras igrejas. escreveu Então, assim, que louvado as seja Deus, práticas poderia estar em outros lugares. que aconteçam em Então, dias o saudoso irmão Luiz diferentes, Francisco escreveu assim, para que dar a as chance que a práticas juventude visite que um ao outro, que aconteçam forme dias amizades, que vão diferentes. lá no final de semana Para ele dar a falava chance de que a chácara, juventude porque era o que mais visite tinha um na ao época, outro, que que forme vão para amizades, chácaras, que que vão fiquem tocando lá no seus final de semana ele instrumentos. falava Esses são os de seus chácara, amigos porque do era dia o que a mais dia, tinha na época, sabe? que vão para chácaras, Então, que fiquem a tocando gente, seus como encarregado, instrumentos, esses tem são que os dar um seus jeito, você tem que amigos do dia a amparar dia, todo, sabe? Então, a gente, como encarregado, a gente tem que dar um jeito, você tem que amparar todo. Vocês percebem, irmãos? O que esse irmão falou é certo, né? Juntar a mocidade. Ah, mas vou fazer um ensaio de camiseta em um local. O encarregado vai ali pegar os músicos, estudar, ensaiar ou reger, para quando vir no ensaio, vir e dar tempo para que os outros que venham reger, reja, né, na sua comum. Porque esses que estão visitando vai ter a mesma oportunidade em outras comuns. E assim vai se entrosando a mocidade, vai pegando o gosto, Deus vai abençoando, a igreja vai lotando. Teve um que falou assim, mas esse negócio de lanche, irmão, o crente tem que comer, o crente tem que se socializar materialmente e espiritualmente. Você pode ver que ensaio que você vai e tem muita... o irmão querer falar demais, querer, sabe? Porque aquele hino ali errou, vamos voltar. Porque antigamente era assim, você perdia um ensaio cinco vezes em um hino só, e ficava um ensaio meio cansado. Ensaio também Deus visita, porque são os hinos cantados. E isso nós podemos levar para o campo
dos cooperadores de jovens, dos anciães, dos cooperadores, né, irmãos? Que nós vemos aí, cooperadores amorosos, preocupados com a igreja. Faltou um, já vai lá saber o que aconteceu, né? Tem cooperador que está atendendo, vê um novo ali. Opa, depois que acabar o culto eu vou lá ver se ele se mudou, se ele veio visitar. E assim, a obra de Deus é assim. E a congregação não vai mudar. Não adianta, senhores críticos, senhores, entre aspas, que dizem que são reformadores. Ninguém reforma a casa depois que se muda. Se você se mudou da casa, reforma a casa nova que você está. Deixa a casa antiga que você saiu para aqueles que vão morar nela reformar. Reformar de uma forma que já está a casa pronta. Não tem que reformar. Então, irmãos, a obra de Deus na congregação é assim. Não vai mudar, mas estudo bíblico agora, os irmãos vão fazer uma escolinha. Irmãos, o servo de Deus acabou de falar, é agora encarregado. Os nossos jovens vão para a faculdade, vão para a escola, lá tem várias etnias, lá tem vários segmentos, várias pessoas com diversos pensamentos, né? Vários pensadores, né? Formadores de opinião. E a mocidade tem que estar preparada onde? Dentro da congregação, que é ali onde elas convivem, para que o mundo não venha abocanhar, irmãos. Não viu aí o servo de Deus falando que o encarregado, o mundo foi lá e pegou o filho dele na escola, fumando droga, irmãos. A droga entra numa casa, ela devasta, ela deixa doente todos aqueles que moram junto, não só o que está, irmãos. E depois é difícil. É difícil e a pessoa sofre junto. E ver um filho sofrendo, não vai expulsar, né, de casa, ver ele na sarjeta, irmãos. E é bem complicado isso. Então a congregação que está no Brasil não vai fazer à vontade. De tanta gente está martelando aqui na internet. Não, irmãos. Se a congregação que está no Brasil for fazer algo, é para o bem da irmandade. Não é para atender pedidos de críticos, nem de pessoas que estão por lá de fora querendo mudar, mas mudar assim, que tudo que for feito na congregação, eles nunca vão estar contentes se fosse para estar. Lembra da Santa Ceia que eles falavam que tem que ser o cálice separado? A congregação na pandemia mudou, hoje eles falam ao contrário, eles xingam do mesmo jeito. Então, vamos fazer o seguinte, irmandade, vamos servir a Deus e não ligar para essas pessoas, né? Porque ali todos são o mesmo tamanho, desde o varredor até o ancião. Que coisa linda o irmão comunicar com o ancião, pedir, né? Ô irmão, eu posso pegar os jovens assim de camiseta, né, de calça, assim, a formalidade do culto, a gente ensaiar? Pode, irmão, pode fazer um ensaiozinho, né? E enturmar, trazer a nossa mocidade. Não vou dizer facilitar o mundo, mas facilitar para que ele se entrosa dentro da igreja. Muitos criticam os violeiros. Não, irmão, é a mocidade que gosta. Eu creio que a nossa mocidade, nem todos são violeiros, mas é o que eles gostam, né, irmãos? Então ficamos por aqui. Eu peço encarecidamente a nossa querida irmandade, deixa aqui seus pedidos de orações e dê opinião de vocês a este respeito, irmãos. A congregação não vai mudar para atender pessoas que estão por lá de fora, que já saíram e as suas intenções não são boas. Suas intenções não é bem, porque se fossem boas, estaria dentro da congregação juntamente a nós, servindo a este Deus. Muitos saíram da congregação, foram o quê? Viraram ateus, né? Ateus. Até dizem que Deus da congregação é um Deus fraco. Bom, eu quando vou numa igreja que eu sei que Deus é forte, eu sirvo ao Deus forte. A pessoa que vê que o Deus é fraco, logicamente, tudo na vida dele vai para água abaixo. Ele desce a ladeira porque o Deus dele é fraco. Mas o Deus que nós congregamos e nós servimos e adoramos é forte. Termino esse vídeo, queridos, saudando a todos. Deixa eu fazer uma perguntinha. Organistas que estão aqui ouvindo. Irmãos, encarregado de orquestra, uma advertência para vocês todos. Por que, uma pergunta, como o Paulo do CCB Sem Palma fala, para a gente encerrar. Por que as organistas no culto não é oferecido o primeiro hino do silêncio para elas? Elas não fazem parte da orquestra?
Isso eu estou falando, não generalizando, mas tem certos locais que eu congrego que eu vejo que a organista até olha para o lado dos músicos e não oferece. Irmã, tem o hino do silêncio, ela também faz parte da orquestra. Eu queria saber o porquê isto, tá bom? E os encarregados quando for aí reger, vamos reger, tocar. Nada de ficar, né, explicando ou voltando no hino, né, irmãos? E faz isso daí que ele, o servo de Deus fez. Na aulinha do Gen, faz um ensaio. Um dia de ensaio é tão bom, tão gostoso, né? Que aí já aperfeiçoa todo mundo. Irmãos, juntos lutaremos pela vida eterna. Deixa aqui os seus pedidos de oração e comentem. Comentem. Vamos fazer bombar esse vídeo, viu, irmãos? Vamos fazer. Deus abençoe.